make my body go, make our bodies higher and higher and higher. E aí galera, tudo bem? Vamos então hoje para a aula de isomeria ótica, tá? Para acabarmos o nosso livro 4, resolvermos exercício para depois irmos para o livro 5 e 6. A isomeria ótica, ela não tem um conceito, mas ela trabalha com substâncias, né, que vão apresentar desvios de luz de luz polarizadas, né? Então, ela vai trabalhar com esse desvio em si. E existem umas condições para que ocorra. E essas condições você vai ver no decorrer do curso, que é a quiralidade e o plano de assimetria, que você vai ver mais adiante. Mas logo de cara, colocando para vocês o seguinte aqui, ó, que está escrito para vocês. Ocorre em todos os compostos que desviam o plano da luz polarizada. Possuem mesmas formas moleculares, estruturais e espaciais. Possuem mesmas propriedades químicas e físicas, mas diferentes propriedades biológicas. Significa o quê, pessoal? Que logo no começo das aulas de isomeria, né, eu falei para vocês que compostos isômeros são aqueles que apresentam a mesma fórmula molecular, porém com estruturas diferentes, né? E no caso aqui, é o espaço que vai determinar a diferença entre as substâncias, certo? E quando o cara fala sobre substâncias que desviam o plano da luz polarizada, compostos que desviam, significa o quê? Que você vai trabalhar a luz polarizada e a não polarizada. Você vai tentar a luz não polarizada vai ser polarizada para poder dar o desvio. E esse desvio que vai determinar quem é oticamente ativo e quem é oticamente inativo. Olha só, aqui, por exemplo, eu estou colocando para ti luz natural e luz polarizada. A luz natural, ela é uma luz não polarizada, ela tem várias direções e vários sentidos. Se você ver bem aí no desenho, no slide, está vendo? Tem várias direções e vários sentidos. A luz polarizada é uma única direção e um único sentido. Quer dizer que a luz natural, a luz não polarizada, ela é desorganizada. Várias direções, vários sentidos. E a luz polarizada, ela é organizada, uma única direção e um único sentido. Veja bem aí, ó, que quando você pegar a luz não polarizada, ela vai entrar no polarímetro, vai colocar no aparelho chamado polarímetro. Esse polarímetro, ele tem o prisma de Nicol dentro, que é um prisma que vai absorver e vai determinar o quê? O desvio para a direita ou para a esquerda, ou não desvio. Os que não foram desviados passam direto pelo prisma. A luz que não é desviada passa direto pelo prisma. Então ele vai determinar o desvio da direita e o desvio da esquerda. Quando a luz polarizada é desviada para a direita, é chamado de destrógero ou demais. Tá? Destrógero ou demais. Quando desviado para a esquerda, é chamado de levógero ou L-. Então vamos recapitular. Luz não polarizada, vamos colocar no polarímetro, correto? Esse polarímetro, a luz vai ser polarizada, vai ter uma única direção, um único sentido. E os compostos oticamente ativos são aqueles que são desviados para a direita, que eu vou chamar de destrógero ou levógero, destrógero ou demais. E os que são desviados para a esquerda, que eu vou chamar de levógero ou L-. Certo? E os que não forem desviados, passam direto, serão chamados de misturas racêmicas ou racematos. Tá? E são oticamente inativos. Pelo desenho, dá para ver, né? Aí coloca isso aqui, olha. Condições para que ocorra a isomeria ótica. Tá? É o quê? Carbono assimétrico ou carbono quiral, como quira, tá? E derivado de aleno. Alenos são derivados, são compostos que apresentam duas duplas ligações que não estão no teu programa do vestibular, tá? Então, plano de assimetria, carbono assimétrico. Carbono assimétrico ou quiral é aquele que apresenta 4 ligantes diferentes. Mediante que você sabe que o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. 4 ligações simples, ou duas duplas
duas simples, ou uma tripla e uma simples. Então, quando o carbono tiver 4 ligantes diferentes, como está aparecendo bem aqui, ó, carbono assimétrico ou quiral, R1, R2, R3, R4. Então, nota bem que o carbono central aí, que está interligado entre os radicais 1, R1, R2, R3, R4, ele tem 4, né, ligantes diferentes. Então, quando ele apresentar 4 ligantes diferentes, então ele tem atividade ótica. Certo? Então ele tem desvio para a direita e tem desvio para a esquerda. Meio ressaltando que para a direita é destrógero, para a esquerda é levógero. Olha aqui, bem embaixo tem assim, ó, composto carbono assimétrico ou quiral. Nota bem que está marcado, né, está achurado com essas linhas vermelhadas, rosas aliás. Olha só, um ligante dele é o hidrogênio, o outro ligante é o CH3. E os outros dois ligantes estão ligados ao lado dele. Certo? Ao lado dele. Aí eu estou mostrando para ti um carbono quiral, que está de róseo ali. Ou seja, um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então tem atividade ótica. Certo? Tem atividade ótica. Mas quando eu falo em atividade ótica, eu tenho que falar também sobre o plano de assimetria. O plano de assimetria é a imagem especular. Quer dizer, corpo com a imagem. Tá? Então, tá? Não se sobrepõe. Quer dizer o seguinte, se eu colocar a mão direita, olha só, mão direita. Se eu colocar a mão direita na frente do espelho, a imagem vai ser o quê, pessoal? A mão esquerda. Isso é imagem especular. Composto especular. Enantiomorfos, que se chama. Quer dizer, coloco corpo com uma pequena diferença da imagem. Quer dizer, se eu coloco a mão direita no espelho, vai aparecer a mão esquerda. Isso é plano de assimetria. Se eu colocar, por exemplo, uma sandália do lado direito no espelho, vai aparecer o quê? Uma sandália do lado esquerdo. E se eu colocar uma meia? A meia não tem plano de assimetria, porque a meia cabe tanto no pé direito como no pé esquerdo. Ah, então isso também é plano de assimetria, isso também determina a quiralidade, ou seja, que existe composição ótica. Bem aqui está escrito, primeiro caso, um carbono assimétrico. Dá uma olhada bem aqui, que um carbono assimétrico é o que está de róseo no meio. Tá? Está de róseo no meio. Nota bem o seguinte, que ele tem 4 ligantes diferentes. 4 ligantes diferentes. Tá? Bem, ele tem um carbono assimétrico. Então ele tem o quê? Quiralidade. Aí, olha lá, se eu colocar essa mesma imagem, tá? Essa mesma imagem, que, presta atenção onde está escrito, primeiro caso, um átomo de carbono assimétrico. Bem do lado do OH tem parece um teta, mas isso é um C, tá, pessoal? É um COI, tá? Que saiu errado aí no slide. Então, olha só aqui, olha, enantiomorfos ou antípodas óticas. Olha lá. Presta bem atenção, detalhe. Destrógero, desvio da luz polarizada para a esquerda. E levógero. Olha, destrógero e levógero são imagens especulares entre si. Não é mistura. Certo? Olha, de um lado, eu tenho o ácido delático, ou seja, destrógero. Presta bem atenção onde está o grupo funcional do ácido carboxílico, que é o COOH. Ele está onde? Na direita da tua visão. No espelho, onde está o COOH? Está onde? Na esquerda da tua visão. Então isso é chamado o quê? De desvio da luz polarizada para a esquerda e para a direita. Ou simplesmente antípodas óticas. Ou enantiomorfos. Certo? Tranquilo? Não é fácil? Destrógero, levógero. Quer dizer, se você, por algum acaso, pegasse um prato totalmente branco e colocasse na frente do espelho, vai ter antípoda ótica? A imagem do prato branco não vai ser a mesma? Vai ter quiralidade?
Vai ter plano de assimetria? Não. Vai ter presença de isomeriótica? Não. Certo? Como diz aqui, na biologia serão chamados de gêmeos, na química são chamados de quê? De enantiomorfos ou antípodas óticas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Olha como é facilzinho. Mas agora nós já falamos sobre destrógeros, falamos sobre levógeros, né? Desvio da luz polarizada para a direita, desvio da luz polarizada para a esquerda. E agora eu tenho que saber o que eles são oticamente ativos e o que seriam os oticamente inativos. Mistura racêmica, que eu vou chamar de DL. Destrógero é D+, levógero é L-, um é para a direita e um é para a esquerda. E o que é a mistura racêmica? A mistura racêmica ela é equimolecular, ou seja, ela é equilibrada em destrógero e levógero. Ela não tem desvio de luz polarizada. Ela vai apresentar 50% de destrógero e 50% de levógero. É simples, ela passa direto. 50% de estrógeno, 50% de levógero. Quer dizer o seguinte, se por algum acaso, meus queridos, vocês tivessem 20 compostos oticamente ativos, o que eu falei para ti? Se você tem destrógeno e levógeno, eles são oticamente ativos. Se eu falasse, quantos compostos oticamente ativos nós temos? Aí o cara tem 20. Desses 20, 10 serão destrógeros, certo? 10 serão levógeros. Correto? Tranquilo? Já se eu tivesse 30, 15 destrógeros, 15 levógeros. E a mistura racêmica, ou racematos, ou DL, como é que seria? Vê só, se eu tenho 50%, a mistura racêmica é 50% de estrógeno e 50% de levógeno, é a metade. Quer dizer, se eu tenho 30 óticos ativos, é porque eu vou ter quantas misturas racêmicas? 15. 15. Se eu tenho 20 óticos ativos, é porque eu tenho 10 destrógenos, 10 levógenos. Quanto vai ser a metade disso? 10. Quer dizer que a metade de 20 ativos são 10 inativos, que eu vou chamar o quê? De mistura racêmica ou racematos. Beleza? Aqui o cara colocou para ti exemplos de isômeros óticos. Essa composição química, a talidomida, foi muito usada, né, na década de 60, até antes, né, que o médico prescrevia para enjoos, né? Só que ela simplesmente ela provocou deformações múltiplas. E hoje em dia é conhecida de, né, bebês de talidomida ou geração talidomida. Quer dizer, apresentar a composição ótica, né? Essa está aqui a composição deles que vocês estão vendo. Então, eles interagiam de uma forma diferente, eles deformavam, eles mexiam com o código genético. E muita gente na década de final de 50, na década de 60, muitas grávidas tomavam esse remédio que era prescrevido, que apresentava essa substância, que era prescrito pelos próprios médicos. Muita gente. Muita, você não tem noção. Não é? É só uma atividade ótica também, só como exemplo. Vamos resumir aqui? Resumindo, toda substância com um átomo de carbono assimétrico possui o quê? Um destrógeno, um levógeno. E o quê? Mistura racêmica. Bem, para você saber essa quantidade, você vai ter que saber a quantidade de carbonos quiral assimétricos, certo? Tu vai lembrar que são aqueles que apresentam 4 ligantes diferentes. Vamos ver. Segundo caso, 2 carbonos quiral. Você vai colocar o seguinte, a fórmula vai ser 2 elevado a N. 2 elevado a N. O que é esse N?
é o número de carbonos assimétricos. A fórmula é 2 elevado a N. E o N é o número de carbonos assimétricos. Se você der uma olhada, dá uma olhada bem aí, os dois carbonos de rosa, né, apesar de não estar completado, está simbolizando que os dois são quiral, que apresentam 4 ligantes diferentes. Então, quando você tem dois carbonos assimétricos, eu não falei que a fórmula é 2 elevado a N? Então, se eu tenho 2, N é o número de carbonos assimétricos, e o 2 é da fórmula. Então, ficaria 2 elevado a 2. É o quê? 4 isômeros ativos. 4 ativos. 4 ativos. Desses 4 ativos, eu vou ter quanto? 2 destrógeros e 2 levógeros. Correto? Eu tenho 4 ativos, 2 destrógeros e 2 levógeros. 2 para a direita e 2 para a esquerda. Quantas misturas racêmicas eu teria aí? Metade de 4 é quanto? 2. Teria 2 misturas racêmicas. Não é simples? Se eu tivesse, por algum acaso, 3 carbonos assimétricos, o que eu faria? 3 carbonos assimétricos, não é 2 elevado a N a fórmula? N, né, a quantidade de carbonos assimétricos. Se eu tenho 3 carbonos assimétricos, vai ficar o quê? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá quanto? 8. 8 ativos, que seria o quê? 4 destrógeros, 4 levógeros. Aí eu pergunto para ti, se eu tenho 8 ativos, sempre a metade dos ativos vai ser inativo, chamado mistura racêmica. Quanta mistura racêmica eu vou ter aí? 4. Sempre a metade de ativos. Se por algum acaso, não está aqui, mas se por algum acaso eu tivesse 4 carbonos assimétricos, 4 assimétricos, tu sabes que a fórmula é 2 elevado a N. Se eu tenho 4 assimétricos, N não representa o número de carbonos assimétricos? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 dá quanto? 16. Então eu teria 16 ativos. 8 destrógeros e 8 levógeros. 8 para a direita, 8 para a esquerda. Quantas misturas racêmicas eu teria? Sempre a metade dos ativos vai ser a mistura racêmica. Se eu tive 16 ativos, então eu vou ter 8 mistura racêmica ou racematos. Voltando para cá, então. Agora o cara tem aqui, ó. Segundo caso, 2 carbonos quirais diferentes. 2 carbonos quirais diferentes. 2 carbonos quirais diferentes, aqui no caso, tá? Dá uma olhada só. Quando eu tenho um para a direita e um para a esquerda, né? Tem 2 carbonos quirais diferentes. Então eu vou formar, olha, enantiômeros, que eu tenho destrógero e levógeros. Né? Destrógero e levógero. Se eu tenho um carbono quiral, um destrógero, um levógero, enantiômeros. Tá? Aí o cara colocou, ó, enantiômeros e isômeros óticos que são imagem um do outro. Tá? Destrógero e levógero. Diastroisômeros e isômeros óticos que não são imagens. Ou seja, não é imagem um do outro. Isso é diastroisômeros. Tá? Não é considerado imagem. Tá certo? Apesar de ser isômero. Aqui, como nós falamos para ti, olha, nesse segundo exemplo, 2 carbonos quirais diferentes. Vamos ver aqui. Vamos pegar os carbonos quiral que você está vendo aqui. Os que estão com um asteriscozinho. Tá dando para ver, né? Então, tenho quantos carbonos quiral aqui? 1, 2, 3, 4. 4. Acabei de falar nisso agora. 4. A fórmula não é 2 elevado a N? Então, vai ficar N é o número de carbonos assimétricos. 2 elevado a 4, 16. Então, eu tenho 16 óticos, que é 8 para a direita, destrógeros, 8 para a esquerda, levógero. E sempre a metade dos ativos é o inativo, que eu vou chamar de mistura racêmica. Beleza? Tranquilo? Fácil, fácil, fácil. Terceiro caso, carbono quiral em cadeia cíclica, ou seja, cadeia fechada. Tá? Cadeia fechada. Aí você não está no teu conteúdo programático, mas vamos explicar.
No conteúdo programático, olha, o carbono quiral em cadeia cíclica, cadeia fechada, como você está vendo, está apontado aí, tá? Certo? Só fizemos a mudança, né? Preste bem atenção no detalhe. Quando o cara fala, olha só, de um lado, tá? E de um outro, mudou só a posição. Vem aqui em cima, olha, CH3, ó, do lado do CH3 tem uma ligação que está para a direita. No outro, tá na esquerda da tua visão. Presta atenção no detalhe, que agora, quando a cadeia é fechada, você não vai chamar de destrógeno, é opcional você chamar de destrógeno levógeno. Aí você vai chamar de S e de R. S e R, tá? R é o desvio da luz polarizada, olha só, SR, basta você ver onde está, se foi desviado para a direita ou para a esquerda, vai chamar de S ou R, tá? Mas essa cadeia é fechada, mas não está no teu contexto programático, só muda. Agora, você vai ter uma situação que é que mais pega para vocês, né? O cara faz uma pegadinha, que é a forma meso ou mesocomposto, tá? Que é o quarto caso como está aqui, forma meso ou mesocomposto, que são dois carbonos assimétricos iguais, ou seja, eles apresentam os mesmos ligantes. Apresentam os mesmos ligantes. Se você colocar na frente do espelho, você tem, olha, dois carbonos. Quem são os dois carbonos simétricos iguais? São os que estão ligados à hidroxila aí, olha, OH. Os dois carbonos. Se você prestar bem atenção, no carbono que está ligado à hidroxila na esquerda, o ligante dele é o composto do ácido, tá? Em cima é a hidroxila, embaixo é o H. E o outro ligante, você vê que são os mesmos ligantes, tanto para a esquerda quanto para a direita. Quando você tiver dois carbonos assimétricos iguais que apresentam os mesmos ligantes, você não pode dizer que aí eu tenho dois assimétricos, então vai ficar 2 elevado a 2 dá 4. Se você fizer isso, você erra. Tá? Nesse caso, se eu tenho dois carbonos assimétricos iguais, é porque eles vão ter a mesma imagem. Então vai ser um carbono apenas. Isso ocorre para dois carbonos assimétricos iguais. Como diz aqui, neste caso particular, sempre e somente teremos um destrógeno e um levógeno, e uma mistura racêmica e uma forma chamada meso. Então, quando você tiver mesocomposto, quando você tiver dois carbonos assimétricos iguais, com os mesmos ligantes, tá? Você não vai falar, tem dois carbonos assimétricos. Não, é um carbono assimétrico, porque tem a mesma imagem. Vai aparecer apenas um carbono. Entendeu? Então, 2 elevado a 1 dá quanto? Dá 2. Então, eu vou ter, quando tiver dois carbonos assimétricos iguais, eu vou ter um destrógeno e um levógeno. E uma o quê? E uma mistura racêmica e uma forma meso. Beleza? Tranquilo? Não é fácil? Bem, aqui nós não vamos trabalhar essa última fórmula, esse quinto caso, que é assimétricos sem carbono quiral, que é quando apresenta os compostos alenos, que são aqueles que apresentam no caso, duas duplas, né? Duas duplas ligações consecutivas ou alternadas, mas não está no teu contexto. Então, aqui é isomeria ótica, tranquilo, não é difícil, é fácil, tá? E cai bastante no vestibular, certo? Tranquilo, pessoal? Na semana vindoura, nós vamos passar 10 questões, tá? Vamos resolver algumas questões do Enem, tá? Para a gente apontar, para você ver, tá? Como é que você vai trabalhar isso futuramente. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, tá? E um bom final de semana desde já para vocês. Um abraço.